Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? O que acontece? Como eu estava falando, passos precisam ser dados na direção de Deus. Qual é o primeiro passo para você se aproximar e para você ter um relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus? É você receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que todos aqueles, João 1,12, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você pode me perguntar assim: mas todo mundo já não é filho de Deus? Todo mundo não é filho de Deus? Segundo a palavra, não. Segundo a palavra, todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, mas só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos o Filho dele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por quê? Porque Deus criou toda a humanidade, Deus criou um casal e deu a esse casal a possibilidade de serem fecundos, de multiplicarem a espécie humana, tá certo? Porém, Deus tinha um único filho. Se você pegar lá no livro de João, capítulo 3, diz lá: Jesus era o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer o quê? Único. Quem tem um filho único, casais que têm um filho único, como foi testemunhado aqui, eu era filha única, ela é unigênita. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, ele deixou de ser unigênito e passou a ser o primogênito. E primogênito quer dizer o primeiro de outros filhos. Quem são esses outros filhos em que Jesus foi o primeiro? Todos aqueles que recebem Jesus no coração. Então, a pessoa, a criatura de Deus que recebe Jesus no coração, deixa de ser criatura e passa a ser filho. Passa a ter Deus como Pai. Por isso que o seu relacionamento com Deus não pode ser uma religião. Porque uma religião não relaciona um filho com o pai. Eu não preciso de uma religião para me relacionar com o meu pai. Eu preciso do quê? De intimidade. É intimidade que faz o relacionamento de um filho com o pai. Para eu me aproximar do meu pai, para eu me aproximar da minha mãe, para os meus filhos se aproximarem de mim, é necessário intimidade, é necessário relacionamento, se conhecer. Então, o primeiro passo para que todo mundo tenha um relacionamento com Deus é nós recebermos Jesus no coração. Quando recebemos Jesus no coração, João 14,6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer ter acesso a Deus, se você quer ter acesso ao Pai, o caminho é Jesus. Por que Jesus? Porque Ele foi o único que abriu mão da sua própria vida para que você recebesse a vida de Deus. Muitos outros homens, outras pessoas são conhecidas e são chamadas de deuses por aí. Mas se você pegar, nenhum desses abriu mão da sua própria vida por você. Nenhum desses morreu por você. E nenhum desses ressuscitou. Se você for no túmulo deles, você vai encontrar lá os restos mortais de todos esses. Mas se você for para Israel, eu quero profetizar que você vai para Israel esse ano. Deus vai te dar condições para você ir para Israel. Deus vai te dar a passagem, porque a doutora Eliane não teve tempo de contar aqui, mas todo ano o apóstolo presenteia a igreja sorteia uma passagem. E a doutora Eliana foi sorteada num desses anos. Ela ganhou essa passagem. Então o que acontece?
Você, quando for lá para Israel esse ano lá junto comigo, porque eu também vou, em nome de Jesus, nós vamos lá num lugar chamado Jardim do Túmulo, aonde você entra num túmulo que está vazio. E lá na porta está aqui. E está escrito assim numa placa, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então Jesus é o caminho até o Pai, por quê? Primeiro, porque ele morreu por mim e por você, e nenhum outro fez isso. E segundo, porque ele também, depois de morrer, ressuscitou e está vivo. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, a Bíblia diz que dá-lhe o poder de ser feito filho de Deus e você é salvo. Você recebe a salvação da morte eterna. Não é a salvação deste mundo, mas é a salvação da morte eterna, porque é dada ao homem. Quem esteve aqui no culto domingo, o apóstolo Fábio ministrou isso. É dado ao homem a vida e é dado ao homem a morte. Depois dessa morte física, o que tem? A vida eterna, ou a morte eterna. Ele até fez no culto da noite, que era o que eu estava, ele até fez uma descrição de como é o inferno. Citou algumas características do inferno, que nos mostra que é um lugar muito ruim. Por quê? Porque é considerado o lugar da morte eterna, do afastamento, do distanciamento de Deus eternamente. Só que, para quem recebe Jesus, a Bíblia diz que você vence pela salvação a morte eterna. Então, depois desse tempo aqui, você vai para a vida eterna, você vai viver com Deus, você vai viver na presença de Deus, você vai viver no reino de Deus eternamente. Aí você fala assim, então é só eu receber Jesus e isso está garantido? Quando você recebe Jesus, essa porta se abre. Mas a passagem por essa porta é um segundo passo na vida cristã de todos aqueles que recebem Jesus no coração. Que passo é esse? É um passo chamado batismo nas águas. Batismo quer dizer imersão. Batismo quer dizer mergulho. A tradução da palavra batismo quer dizer mergulho. Quer dizer ser coberto por água. Por quê? Porque o batismo te tira de uma postura inicial de um relacionamento com Deus e te leva a um relacionamento mais profundo. Te leva a um relacionamento mais próximo de Deus. Te leva a uma identidade mais próxima de Deus. É por isso que Pedro, quando estava pregando para os judeus, disse assim, o Jesus que você crucificou, Deus fez dele Senhor. Ele agora é Senhor. E aí os judeus falaram, tudo bem, entendemos Jesus é Senhor, então o que nós precisamos fazer? E aí Pedro falou, você primeiro precisa se arrepender dos seus pecados, ou seja, reconhecer que você é uma pessoa falha, uma pessoa que precisa do perdão de Deus, e depois você precisa se batizar, porque quando você se batiza, você confirma, você sela esse arrependimento e esse desejo de mudança de vida. Então, o segundo passo para todo aquele que recebe Jesus no coração, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, é se batizar, é mergulhar, é desejar ter com Deus um relacionamento mais profundo. Porque os judeus crucificaram Cristo em carne. Agora, nós não crucificamos mais Cristo, Ele já morreu. Mas todas as vezes em que nós negamos a Cristo, isso não sei como foi na sua vida, mas na minha vida foi muitas. Minha mãe foi a primeira a se converter em casa. E ela me chamou. Ela me falou que tinha um caminho com Jesus, que eu podia recebê-lo no meu coração. E muitas vezes eu neguei. Eu falei, eu não preciso de Jesus. Eu tenho 2 formações. Eu sou inteligente. Eu tenho trabalho. Eu resolvo as coisas na minha vida. Eu não preciso de Jesus. Quem precisa de Jesus é quem não tem nada. Quem precisa de Jesus é quem não tem isso, que não tem aquilo. Então, eu durante muito tempo, como esse povo judeu aqui, porque Jesus veio para eles, e eles negaram Jesus. Eles falaram, não, nós não precisamos de você. Morre lá na sua cruz, nós não precisamos. Eu muitas vezes fiz isso na minha vida. Eu muitas vezes decidi por isso, até que chegou num ponto em que eu percebi que tudo que eu achava que eu podia fazer, que tudo que eu achava que eu podia resolver, na verdade eu não podia. E aí eu entendi que eu precisava que Jesus me alcançasse. Hoje eu entendo que eu precisava muito mais do que isso. Mas eu tive minha experiência com Deus. E a Bíblia está dizendo aqui,
que todos aqueles que recebem Jesus no coração devem dar mais um passo, que é o passo do batismo. O batismo nas águas é um batismo de arrependimento. É uma confirmação pública diante das pessoas, diante de Deus, diante dos homens, de que você se arrepende dos seus pecados e que nas águas do batismo você deixa a velha vida, a velha natureza, a velha pessoa e ressurge como uma nova pessoa. Amém? Por quê, queridos? Porque eu quero te explicar algo. O nosso passado, ele pode ser extremamente nocivo se nós não conseguirmos lidar com ele. Você sabe que tem muitas pessoas, e talvez você ainda seja uma delas, mas hoje Deus vai te libertar disso, em nome de Jesus, que estão presas no passado. Ou porque o passado foi bom, ou porque o passado foi ruim. E eu quero te dizer, se o seu passado foi bom, não deixa de ser passado. Porque tem pessoas que vivem de passado. Você já viu aquele termo assim, vive de museu? Porque no passado eu tinha isso, porque no passado eu tinha aquilo, porque no passado eu fazia tal coisa, porque no passado eu experimentei tal coisa, tudo bem, mas passou. E agora? O que você vive, o que você tem e o que você quer? Deus quer te dar uma vida conquistadora de hoje em diante. Ele não quer que você só fique de lembranças. As lembranças podem trazer alegria, sim, mas que adianta você viver alegrias de lembrança passada e hoje não ser mais alegre? Então o passado foi bom, glória a Deus, mas Deus quer te dar um futuro melhor ainda, em nome de Jesus. Mas tem pessoas cujo passado não foi bom, então a pessoa fica presa nesse passado também, dizendo assim: ai, mas é que minha família nunca teve dinheiro, ai, mas é que os meus pais nunca me amaram, ah, mas é que ninguém nunca me valorizou, ai, porque eu lá de pequeno nunca tive isso. Ok, não teve, mas hoje com Jesus todas as coisas podem se fazer novas na sua vida, em nome de Jesus. Então o que Deus está te dizendo? Que o seu passado foi importante em algum aspecto, foi difícil em outro aspecto, mas tudo isso é passado e precisa ficar para trás. Porque se você ficar olhando para trás, você corre o risco de bater a cabeça. Quem é que consegue andar para frente olhando para trás? Uma vez eu bati minha testa num poste. Porque eu estava fugindo, sabe aquelas coisas de menino de brigar na rua? Eu provoquei um rapaz que era maior que eu, o cara correu atrás de mim, eu corri. No que eu fui olhar para trás, para ver se ele estava me alcançando ou não, mas no que eu voltei, eu dei no poste. Pim! Ele nem me bateu. Me ajudou ainda, porque foi tão forte que eu dei uma apagada. E aí o que aconteceu? Ele ainda me ajudou, ainda me levantou, me resgatou e perguntou se estava tudo bem. Eu não falei que estava, senão ele podia me bater, né? Está tudo bem? Não está. E aí ele deixou quieto. Mas a verdade é essa: ninguém avança, ninguém conquista, ninguém vai para frente olhando para trás. Então para de olhar para trás e começa a olhar para frente, porque a Bíblia diz que lá na frente está o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Lá na frente está aquele que pode mudar todas as coisas na sua vida. Posso ouvir um amém? Ah, pensei que você estava dormindo. Então, queridos, o passo do batismo é isso, é deixar para trás o passado, a velha vida, e começar um novo tempo de conquista. Por quê? Porque lá fica a velha natureza, a natureza pecadora, a natureza inconstante, a natureza medrosa, a natureza opressa, a natureza triste, a natureza enferma, e você ressurge como uma nova pessoa, como alguém que vai ter forjado em você o caráter de Cristo. É por isso que está dizendo aqui, para encerrar: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós é a promessa. Existe uma promessa de Deus sobre aqueles que se arrependem e que descem as águas do batismo. Que promessa é essa? De que o próprio Deus estaria nos chamando, estaria nos sustentando. Diz: para vós é a promessa e para os vossos filhos. Eu quero te dizer uma coisa: quando você dá passos em direção à vontade de Deus, não só você é abençoado, mas aqueles que estão junto com você também. Seus filhos são abençoados, sua família é abençoada, sua casa é abençoada.
Se você é dono de uma empresa, os seus funcionários são abençoados, sabia? Aonde você estiver, há uma liberalidade de Deus, há um desprendimento de Deus para abençoar os que estão ao seu redor também. Todas as vezes em que você der um passo à direção de Deus. Muitas vezes a pessoa está assim, meu casamento não está bom. Meu relacionamento não está bom. Eu quero te dizer, dê passos em relação a Deus. Se você quer ter uma esposa melhor, dê passos você em relação a Deus. Você quer ter um marido melhor? Dê passos você em relação a Deus. Porque cada passo que você der em direção de Deus e da vontade de Deus, as coisas ao seu redor também mudam. As situações ao seu redor também mudam. Então Deus está te dizendo, dê mais um passo. Se você ainda não foi batizado nas águas, dê mais um passo. Por quê? Porque a promessa de Deus é para todos aqueles que Ele chama. E Ele está te chamando a esse novo tempo. E aí diz assim, com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. O mundo aí fora, ele é perverso. O mundo aí fora, ele é duro. Ele não tem misericórdia. Você já viu aquela palavra que muitas vezes o pai fala? Eu prefiro que meu filho apanhe em casa do que depois apanhe do mundo. Eu prefiro que ele aprenda em casa do que ele aprender lá fora. Por quê, queridos? Porque o pai, quando corrige o filho, corrige por quê? Ama. A Bíblia diz isso. Provérbios 3, versículo 12. Deus corrige porque Ele ama, assim como o pai que quer bem ao filho. Então o pai corrige porque ama. Eu sei que todas as coisas que meu pai fez na minha vida um dia foi porque me amava. Agora o mundo lá fora não corrige porque ama. O mundo lá fora ele é perverso. Se ele puder te derrubar, ele te derruba. Se ele puder te desfalcar, ele te desfalca. Se ele puder te marcar, ele te marca. Agora, como se salvar dessa geração perversa? Como estar protegido, guardado disso? É andando debaixo da palavra de Deus, andando segundo os passos que Deus está nos chamando. E aqui diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Por isso, eu quero te convidar a você dar esse passo na sua vida cristã. Você ir para a direção, para a presença de Deus, mergulhar mais no seu relacionamento com Deus. E o batismo faz isso, porque o batismo libera de Deus, da parte de Deus, um relacionamento mais íntimo. Por quê? Porque o batismo ele nos purifica, o batismo nos fortalece. Aí você pode falar, mas pastor, eu não posso me batizar, porque eu ainda tenho pecados, eu ainda tenho falhas, eu ainda faço isso, eu ainda cometo aquilo, eu ainda não consegui me libertar daquilo outro. Queridos, o batismo é justamente para isso. O batismo não é para quem não tem pecado. O batismo é para quem se arrepende, para quem quer mudança de vida, para quem quer se fortalecer e ser aperfeiçoado no novo tempo. É para isso que serve o batismo. Então você pode sim se batizar. Quem que pode se batizar? Todos aqueles que aceitaram Jesus no coração. Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou de entre os mortos. Todos esses podem se batizar. E eu te digo, a minha vida, eu não tenho tempo para dar aqui o meu testemunho, mas a minha vida mudou depois do dia do batismo. Sabe uma das coisas que foi a primeira coisa, na verdade, que mudou na minha vida quando eu me batizei? A minha inconstância. Porque eu aceitei Jesus em julho de 97, e aí em setembro de 97 teve um batismo. Os batismos lá eram 1, 2 vezes por ano. Hoje, graças a Deus, é mais constante. E aí o que aconteceu? Em setembro teve um batismo. E aí eu disse assim, eu nunca fiz nada, nunca fui até o final de nada, eu nunca terminei nada na minha vida, eu começo e paro, eu me empolgo com uma coisa e depois desanimo e paro, eu me entusiasmo com outra coisa e paro, eu começo os relacionamentos e paro, eu começo esse curso e paro, eu começo esse emprego e paro, eu começo essa empresa e paro. E aí Deus disse assim para mim, chega de inconstância, venha para a minha presença. E sabe qual foi o primeiro lugar que eu me tornei constante? Na presença de Deus. Depois que eu me batizei, porque até então, eu me batizar, eu ainda estava meio assim, né? Eu gostava de vir na igreja, eu estava me sentindo bem, mas se pudesse eu não ia.
Qualquer outra coisinha já era mais importante. E quando eu me batizei, veio um mover de Deus, eu não sei explicar. Queridos, a nossa experiência com Deus não tem como explicar. Você vai ter a sua, e vai ser poderosa, e vai mudar o curso da sua vida. Mas veio de tal forma que eu nunca mais, como a doutora Eliana testemunha aqui, eu também testemunho, eu nunca mais perdi essa essência e esse relacionamento com Deus. E isso mudou completamente a minha história. Amém? Então, o batismo gera mudança, gera transformação, gera novo tempo. E você, e Deus está te chamando para esse tempo. Você não viria a uma reunião que fale sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas, se Deus não estivesse te chamando para essa experiência. Então todos que estão aqui, todos que foram convidados, todos que estão participando hoje dessa reunião, Deus está te chamando até essa experiência. Sábado agora, às 10h30, sempre que a gente ministra essa palavra, é porque tem uma data de batismo próxima. Então eu preciso esclarecer as pessoas a respeito do batismo. Amém? Então sábado agora, às 10h30 da manhã, nós vamos ter um batismo aqui na igreja. E você está convidado. Tudo o que você fizer com Deus, faça em liberdade. Não venha porque... se você não vier, eu vou perguntar quarta-feira que vem quem veio e quem não veio. Não existe isso aqui. Não existe isso com Deus. Com Deus, Deus nos dá liberdade de decidirmos se nós queremos, se nós não queremos. A minha parte como pastor, a minha parte como orientador aqui nesse lugar, é te mostrar que existem benefícios, que existe um mover de Deus em cima deste passo. E a nossa vida por fé, a nossa vida com Deus, precisa ser uma vida em que a gente dê passos em direção à presença dEle, amém? Se você quiser se batizar, seja muito bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar seu líder, aquele que te trouxe. Você pode vir conversar comigo. Mas deixe Deus falar com você. Vá você para a presença de Deus e fala assim, puxa, eu ouvi tudo o que o pastor falou. Senhor, fala comigo agora. E com certeza Ele vai falar. Mas para você ser batizado, talvez você ainda precise do primeiro passo, que é receber Jesus no seu coração, que é essa porta que se abre para um relacionamento com Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero